você verifica na minha página, tá? Tá. Apareceu aqui, ó. Boa noite, Letícia. Letícia acabou de chegar. Pessoal, vamos chegando. Daqui a 3 minutos começaremos a live. Aqui tá na página, agora eu vou só compartilhar meu nome. Ok. Boa noite, gente. Boa noite. Essa noite fria, vamos marcar os amigos aí nos comentários, compartilhar o link da live para ganhar aquele selo maravilhoso de compartilhador. Chamar os amigos. Tem muita informação boa hoje aqui na nossa live. Boa noite, Jana Nones. Boa noite, Jana. Legal. Vamos lá, gente. Então, 2 minutinhos e vamos começar. Um frio enorme. Pois Essa é. hora é um bom horário para estar em casa, no quentinho. O Valdemar dos Santos já tá por aqui, que é o Demar, Boa lá de noite, Irajá. Demar. Legal. Boa noite. Boa noite, Tudo bem? Massumi, querida. O Ademar é filho do seu Constante. Isso. Nossa, seu Constante, querido. Me lembro muito bem dele. Dona Hilda, a Mieco também tá por Mieco, aqui. boa noite. Mieco. A Dalila também, Prima. a prima. Boa noite. Legal, pessoal. Deixa eu ver, ó, o Adão, né? O Fer e a Mila também Fer por e a aqui dando Mila. boa noite pra gente. A Maria Zalete Carvalho. Legal, Maria Salete, querida. Muito bem. O pessoal tá dando boa noite pra você, pra mim e pro Miltinho. É, mas o hoje Miltinho não tá hoje com a não gente, vai né? participar. Só hoje. É. Hoje ele não vai conseguir. Mas é isso aí, pessoal. Faltando alguns minutinhos, vamos dar tempo de compartilhar o link da live no seu perfil, marcar os amigos aqui nos comentários para ouvir as informações sobre Diabetes, né, as complicações neurológicas do diabetes. Isto. A Vilma Martins também, Ô, sempre com a Vilma, gente, né, querida. Vilma? Boa noite. Boa noite, Vilma. Muito legal. Meu amor, dá tempo de falar do livro? É, Né, a pro gente pessoal que vai tá chegando começar. daqui a pouquinho. A gente vai começar a live falando do livro. Que legal, hoje tem surpresa. É, Boa eu surpresa acho que é uma surpresa aqui. legal. Acho que muita gente vai gostar. É. Ó, a Jana Noni já começou a Já marcar os marcou colegas, a né, Mônica Jana? Gouveia, que legal. Isso aí, muito bom. Bom, acho que a gente já vai começar e aí o pessoal vai entrando, né? E então a Sandra Henschel, boa noite, Sandra, Boa noite, legal. Sandra. A Letícia tá, uhul, adoro surpresa. Tá certo. Bom, eu acho que eu vou começar falando e do livro eu falo depois, no meio, quando tiver mais gente Você que assistindo. manda. Né? Bom, pessoal, então vamos lá. Nós vamos dar continuidade à live anterior, quando então nós falamos sobre diabetes. O objetivo era falar sobre o diabetes e principalmente sobre as complicações neurológicas do diabetes. Mas aí tiveram muitas perguntas, né, muita participação, a gente adora isso, né, isso é ótimo. Então, nós acabamos não entrando nas complicações neurológicas do diabetes, a gente ficou falando sobre o diabetes de maneira geral, o que foi muito bom. Foram muitas informações interessantes e vocês participaram intensamente. Bom, então eu vou só dar uma revisadinha naquilo que a gente falou, né, a última vez.
Então, o diabetes, nós temos dois tipos, né? O diabetes mellitus tipo 1, que é aquele mais da infância, da adolescência, que é um diabetes caracterizado pela perda total da capacidade de produção da insulina. Esse é o diabetes menos frequente. E o diabetes mais frequente é o diabetes tipo 2, que é esse que todos nós conhecemos alguém que tem, da família ou alguém próximo. O diabetes tipo 2 é aquele de uma insuficiência relativa de insulina. Então, geralmente é o indivíduo que tem o aumento da resistência à insulina pela célula. Então, geralmente são indivíduos que estão acima do peso, indivíduos sedentários e que têm outras comorbidades ali, como hipertensão arterial, dislipidemia, e a célula dessas pessoas tem uma resistência muito grande à insulina, e mesmo o pâncreas produzindo muita insulina, a glicose acaba se acumulando no sangue, tá? A prevalência do diabetes no Brasil é alta, em torno de 9,2% da população, então isso é muita coisa. O diabetes tipo 1, que é aquele da infância e da adolescência, ele corresponde só a 10% dos casos, 90% dos casos de diabetes, então é o diabetes tipo 2, né, que é o mais comum. A gente comentou, um detalhe muito importante, é que o diabetes, a princípio, geralmente ele não dá sintomas. Então é muito comum as pessoas descobrirem que tem diabetes por acaso. Daí a grande importância de se fazer os exames de rotina, porque muitas vezes a pessoa tem o diabetes e não sabe que tem. O problema é que quando tem o diabetes, mesmo sem sintoma nenhum, esse diabetes já está agredindo órgãos-alvo, como fundo de olho, coração, os rins, o cérebro, a parte circulatória. Então é muito triste isso. A pessoa simplesmente vai degenerando o organismo, vai agredindo o próprio organismo, sem saber, porque o diabetes pode não dar sintoma algum, né? Eu vi até um estudo que eu comentei que as pessoas, muita gente chega a ter um atraso no diagnóstico de até 15 anos, até 20 anos. Então o indivíduo teve diabetes esse período todo e ele não sabia, e quando ele já descobre por causa das complicações. Isso é muito triste, né? Muito triste mesmo. Quando dá sintomas, geralmente é porque a glicemia está extremamente elevada. Então, os sintomas cardinais, característicos do diabetes seriam a polidípsia, que é sede, muita sede, poliúria, que é urinar demais, e muitas vezes tem a polifagia associada, o indivíduo que come muito. Então, quando ele está nessa fase totalmente descontrolada, com glicemias em níveis muito elevados, geralmente o indivíduo acaba perdendo peso, ele emagrece. Né? Com frequência, nesses casos mais graves, o indivíduo desenvolve, então, uma desidratação, uma perda de peso por perda de líquido, e o indivíduo vai murchando, né? E isso, às vezes, é o que faz com que ele procure um médico, e o médico acaba fazendo o diagnóstico. Tem essa hiperglicemia hiperosmolar não cetótica, que é uma emergência, e que é caracterizada por uma glicemia extremamente elevada. Bom, é muito interessante que muitas vezes o paciente descobre o diabetes já através das complicações. Então ele não sabia que era diabético, vinha tocando a vida e de repente ele apresenta complicação. Às vezes uma alteração visual, às vezes uma alteração cardíaca, às vezes uma redução da função renal, às vezes uma alteração de sensibilidade nos membros,
E aí o médico vai fazer a investigação e descobre que é diabético. E aquilo ali já é uma complicação do diabetes. Tá? Então, não é incomum isso. O indivíduo ter o seu diagnóstico de diabetes já com a complicação. Ou seja, esse indivíduo era diabético há anos. Ele não cuidou e a complicação chegou. Talvez esse seja o pior cenário. O indivíduo que tem um diabetes e não sabe e não se cuida. Tá certo? Meu amor, mais uns boa noites aí, porque parece que já acumulou um pouco de gente. Alô, Ana, minha Oi, cunhadinha já tá por aqui. Beijão, Lô. A Solange Betasa, que é a nossa Solange lá no Solange, consultório. Querida. Boa noite, Solange. Não, Solange Betasa não é do consultório. Solange é minha paciente querida. Ah, é? Ah, então desculpa aí. A Solange é muito querida. Solange, e a Solange está sempre presente. Então eu acertei do consultório, se ela é tua paciente, né? É que nós temos uma funcionária que é a Solange também. Mas a Solange Betasa não. Solange é muito... Pois é, deixa eu ver quem mais por aqui também. A Rosângela Calisto, Oi, dando Rosângela, boa noite pra gente. Abração. Deixa eu ver, a Daniele Barzon também por aqui. Daniele, abraço. A Jaqueline Negrete também. Ô, boa Jaqueline, noite. Legal, boa noite, Jaqueline. A Helena Grísio, lá Helena, de Najá, boa noite, a boa Preta. noite. Legal. Deixa eu ver quem mais aqui. Eu vi a doutora Fabiola também. Olha, aqui, que legal, Fabiola, que honra, nas Fabiola. curtidas. Legal, legal. Isso aí, pessoal. Vamos chegando e não se esqueçam de marcar os colegas e compartilhar o link da live que ela está só começando. É isso aí. Bom, então, em termos de complicações, as mais comuns, então, são aquelas para os olhos, né, com a retinopatia diabética. Então, o indivíduo começa a ter uma perda de acuidade visual e, a princípio, existe tratamento com termocoagulação, existe alguma forma de tratar, mas quando essas lesões de fundo de olho vão se repetindo, o indivíduo acaba perdendo, em definitivo, a acuidade visual. Um problema enorme é a complicação renal. O diabetes de longo prazo ele vai fazer insuficiência renal crônica. Então, como eu disse na última live, se nós formos numa clínica de hemodiálise e conversarmos com aqueles pacientes, uma boa parte chegou ali por causa do diabetes. As complicações de vasos sanguíneos, então o diabetes ele agride a parte interna das artérias e ele vai reduzir o fluxo de sangue, tanto para os membros, nas suas extremidades, como para o coração, aumentando a chance de ter infarto agudo do miocárdio. Lembrando, como eu disse a última vez, como o diabético com frequência ele tem alteração de inervação, inclusive autonômica, podendo ter alteração de inervação do sistema cardiocirculatório, às vezes o diabético ele infarta sem sentir dor. É um desafio nos serviços de emergência, porque às vezes o indivíduo aparece com um quadro clínico típico de falência cardíaca e sem a dor. Também por essa alteração da parte circulatória, como nós vamos falar mais adiante, tem a chance das isquemias cerebrais, o acidente vascular cerebral isquêmico, né? Mas a gente tem que lembrar o seguinte, que as complicações, então, elas surgem em geral ali por volta da segunda década da doença, mas nem sempre é assim, às vezes as complicações surgem muito mais cedo. A gente falou também dos níveis de glicose, né? A glicemia hoje, para a gente considerá-la normal, precisa estar abaixo de 100 miligramas por decilitro. Quando você tem uma glicemia entre 100 a 125, está caracterizada uma situação de pré-diabetes. Então, é um período em que o indivíduo precisa se cuidar de forma extrema para não desenvolver o diabetes propriamente dito, né? E quando a glicemia está acima de 125, já se caracteriza o diabetes. Glicemia de jejum, certo? É aquela glicemia colhida em jejum. Bom, aí a gente vai falar então agora das complicações neurológicas, tá? Antes disso, meu amor, mais algum boa noite? Sim,
dá uns boa noites aí, que aí eu vou falar do livro. Claro, ó. A Patrícia Santos. Ah, Patrícia, querida, abraço. Boa noite pra gente. A Patrícia com a sua foto com o cabelo dos corações. Que legal. A Rosânia Moreira também com a gente. Abraço, a Rosânia. Catarina Miuk. A Catarina, querida. Também tá por legal, aqui. Legal. A Sebastiana Nares. A Tiana, ontem nós vimos a Tiana lá na feira. Isso, foi mesmo. A Tiana e o Valdecir. Legal. A Isa lá de Curitiba Ô, também Isa, tá abraço, assistindo que legal. aqui com a gente. Deixa eu ver quem mais, ó. Pessoal, aqui a Rosângela Calisto marcando muitas pessoas. Legal, a gente gosta disso, viu, Rosângela? Ó, o Pedro de Chambré, né? Ele sempre manda, Pedro, grande abraço para você, tá? Ele é lá de Chambré, lá da cidade da minha irmã, Leidiane, que legal. Eu acho que ele é o motorista da ambulância, né? Legal, Pedro. Grande abraço para você, bom, legal. Pedro, seja bem-vindo, tá? E a todos que estão assistindo Muito aqui, bom. Marcando os Amigos, pode falar do livro agora. Bom, então é o seguinte, gente, eu tenho os livros, né, são 5 livros. Esses livros, eles são relativamente caros, né, ainda mais na situação que nós estamos vivendo atualmente, né, essa situação financeira tão difícil. Então, para quem tiver interesse, é claro, eu consegui alguns exemplares a preço de custo. Tá? Então, a editora me vende a preço de custo. Eu comprei esses livros a preço de custo e, para quem for da live, quem assiste a live, vai poder comprar. A princípio, o que eu consegui um preço legal para esse aqui. Esse livro ele é vendido nas livrarias do Brasil e também por sites por R$40, eu acho. R$40. Eu consegui por R$10, tá? Então, eu paguei R$10 para a editora, esse livro vem para mim, e quem tiver interesse eu repasso pelos R$10. Se morar em outra cidade, aí a gente repassa também o preço do correio, mas eu acho que é muito baratinho isso, né, meu amor? O correio é bem baratinho. Então, quem tiver interesse, eu não tenho para todo mundo, claro, porque a gente tem muitas visualizações na live, né? Então, a gente chegou a ter mais de 5.000 numa live, mas né, geralmente a gente termina a live ali com 200, 300, 500, dependendo do assunto, pessoas assistindo, pessoas que visualizam. Então, eu não tenho para tudo isso, mas a gente tem pelo menos uns 100 exemplares. Então, quem tiver interesse, é só entrar em contato com a Andréia naquele WhatsApp que eu coloquei ali no início da live, que é 3055-4277. Isso, 43, o código de área, tá? E aí, quem quiser, quem tiver interesse, é só entrar em contato. Se for aqui de Arapongas, eu deixo no consultório com a dedicatória. Se for de fora, aí então a gente envia pelo correio, tranquilo, tá? Então, para essa semana, eu consegui esse com a editora. Na outra semana, eu vou ver se eu consigo o primeiro, que é a visão geral de um médico, o Dissecando a Morte, eu acho que eu vou conseguir por um preço bem simbólico também. Só que eu acho que talvez Meditação e o Cérebro e Estresse, o Destruidor de Vidas, esse vai ser um pouco mais difícil eu conseguir por esse preço de custo. Mas eu vou ver o que eu faço. Eu acho que é muito interessante. Vocês que são da live, que estão sempre presentes e a gente está sempre discutindo, isso vai muito longe, né? Vai muito longe, então eu acho interessante vocês lerem esses livros. E nós também estamos trabalhando firme num outro que vai ser o melhor de todos, que vai ser sobre proteção cerebral. Esse eu devo publicar, vamos ver, talvez no início do ano que vem, mas logo, logo vai ter outro livro, tá certo? Então, quem tiver interesse, R$10 é o preço de custo dele, e eu não tenho muitos, tá? Eu consegui lá alguns, eu devo ter uma centena deles aí que chegou, tá? Quem tiver interesse, só entrar em contato com 43-3055-4277, é um WhatsApp lá da clínica e falar com a Andréia. Tá bom? O pessoal gostou. Não, legal. Eu acho esse livro aqui ele é muito interessante. Esse livro aqui, ele fala a respeito da parte emocional do cérebro. Então, o meu objetivo com esse livro é fazer com que
vocês entendam um pouquinho da fisiologia cerebral e da anatomia cerebral e os mecanismos da emoção. Quando a gente conhece esses mecanismos das emoções, a gente passa a ter um controle melhor sobre as emoções, né? A gente precisa conhecer aquilo que está aqui, né? E dessa forma a gente consegue gerir melhor as emoções, tá certo? A gente não vai impedir que elas cheguem, mas a gente vai poder lidar melhor com elas, seja emoção boa, emoção ruim. Então esse livro realmente é muito legal, muito interessante, tá certo? O primeiro livro seu que eu li. O primeiro não foi... Não, o primeiro livro seu que eu li foi esse aqui? Legal. Então, gente, é isso aí. Aí, quem quiser, então, entra em contato com aquele WhatsApp lá, que a Andréia já está sabendo que quem participou da live, só escreva isso. Fala, eu participo da live, para ela saber, tá? É isso. Enquanto isso, meu amor, o pessoal aqui tá amando essa novidade, essa surpresa legal do livro, né? O pessoal se manifestando, tem gente aqui que já tá querendo saber como que compra aquele desespero. Deixa eu mandar um abraço, aproveitar aqui para Helena Azevedo Dias, Oi, que Helena, tá com abraço. a gente também. Legal. E teve mais algumas pessoas que entraram aqui na live depois, e muita gente dizendo que quer o livro, né? Batendo palmas para vocês. Que legal. A Jaqueline Negrete já está fazendo comentários que depois a gente lê, que são algumas dicas para controle do diabetes. Legal, legal, muito bom. Bem bacana mesmo, é isso aí. Então tá bom, então vamos lá. Então agora eu vou falar das complicações neurológicas do diabetes propriamente ditas, tá? É muito importante que vocês saibam, porque quando a gente fala de lesão de olho, por exemplo, todo mundo sabe que o diabetes pode fazer isso, pode alterar a visão. Mas quando a gente fala de complicações neurológicas, as pessoas têm menos conhecimento sobre isso. Então eu acho que são informações muito válidas. Bom, a complicação mais comum neurológica do diabetes é a chamada neuropatia diabética. Ela acomete aproximadamente 15% dos diabéticos já no início do diabetes, e pacientes com mais de 20 anos de diabetes, 50% têm algum tipo de neuropatia diabética. Então vocês vejam que é muita coisa. Eu fiz um estudo interessante aí sobre isso. Eu vi lá uma pesquisa de um grupo grego mostrando que há uma incidência muito maior de depressão nos pacientes com neuropatia diabética. Por quê? Essa neuropatia diabética, ela incomoda tanto, ela traz um sofrimento tão grande que, junto a outros mecanismos, acaba produzindo distúrbios de humor, como a depressão, por exemplo. Então, vocês vejam a correlação que existe, né? Neuropatia diabética com depressão. A mais comum das neuropatias é a chamada polineuropatia diabética sensitivo-motora simétrico distal. Nome complicado, né? Mas o quadro clínico é o mais típico que a gente tem em neurologia. Então, as pessoas acabam iniciando com uma alteração de sensibilidade em mãos e em pés. A gente diz na medicina que é uma alteração de sensibilidade em botas e em luvas, porque ela é muito simétrica. E essa alteração ela é caracterizada por, a princípio, um formigamento leve, que se sente ali nos dois pés, nas duas mãos. E esse formigamento ele evolui depois para um tipo de queimação, e com o tempo surgem as dores, a dor em queimação, ou a dor em pontada. É uma dor que incomoda bastante. E essa polineuropatia periférica, ela altera a sensibilidade. Então, as pessoas começam a ter menos sensibilidade nos pés. O diabético, então, com a polineuropatia periférica, ele vai machucando os pés sem sentir, porque ele não tem a inervação sensitiva adequada. Essa inervação sensitiva foi destruída pelo diabetes. Então, ele machuca o pé e ele não sente. E isso faz com que ele tenha o sinal de alarme da dor alterado.
né? Vocês vejam que paradoxal. O indivíduo tem formigamento, tem dor por causa da lesão do nervo periférico, mas ele não sente a dor, por exemplo, de um furo no pé. Então, essa é a causa mais comum do chamado pé diabético. Então, o que é o pé diabético? É justamente isso, o indivíduo machuca e quando ele descobre, geralmente ele já está com um machucado muito grande. Esses pacientes, normalmente, eles já vão ter uma alteração da circulação, porque o diabetes também, como a gente já falou, ele altera a parede interna da artéria, vai afilando as artérias, vai deixando a parede das artérias mais endurecida, e, consequentemente, reduz o fluxo de sangue que chega ali no pé. Então, a ferida ela vai aumentando muito e a infecção geralmente ela progride. Por isso que as pessoas que têm diabetes precisam cuidar muito bem dos pés, precisam usar calçados confortáveis, precisam cortar as unhas com frequência, precisa manter sempre um pé com uma condição de higiene muito boa. Não deve andar descalço em terrenos irregulares. Por quê? Quando acontece o pé diabético, o tratamento é sempre bastante difícil. Porque como a circulação ali para a periferia geralmente já é comprometida, o antibiótico chega com muita dificuldade ali. Então, por isso que com frequência a gente vê aqueles pacientes com pé diabético necessitando de amputações. Chega um momento em que faz uma necrose da extremidade e aí então é necessário amputar um dedo, amputar parte do pé, às vezes amputar o pé inteiro. Acho que todos vocês devem conhecer alguém que precisou fazer alguma amputação por causa do diabetes. Então a polineuropatia periférica aumenta inclusive o risco de amputação. Vocês vejam que coisa complicada. E o tratamento da polineuropatia periférica diabética é principalmente manter uma glicemia bem controlada. Existem os medicamentos que a gente utiliza para reduzir a dor, para reduzir o incômodo, mas esses remédios não impedem a progressão da polineuropatia periférica se o indivíduo continuar com a glicemia fora de controle. Então, o que eu quero dizer com isso é que o indivíduo diabético, ele precisa muito se empenhar para manter uma glicemia normal, porque senão as complicações vão progredindo, tá? Bom, tem uma outra complicação do sistema nervoso, uma complicação neurológica, que é uma polineuropatia motora subaguda. Essa aqui ela é bem complicada. Essa geralmente ela não dá dor. O que acontece é que vai acontecer uma fraqueza muscular distal. Então é uma fraqueza muscular. O indivíduo tem uma fraqueza lá no pé, na perna, e isso vai dificultando inclusive a marcha. Então, essa polineuropatia motora, ela é caracterizada por uma redução de força. O interessante que a gente vê no dia a dia, eu já tenho quase 30 anos de experiência nisso, mas a gente vê que a polineuropatia periférica diabética, no indivíduo que não controla a sua glicemia, ela vai progredindo, ela vai piorando, e essa piora não é só em relação à dor. Começa a haver uma degeneração de neurônio motor também. Então o indivíduo começa a ter fraqueza. Além das dores, ele acaba tendo fraqueza. Uma alteração como complicação do diabetes muito comum são as neuropatias dos nervos cranianos. O que é isso? Bom, eu vejo no consultório mensalmente, pelo menos uma vez por mês eu vejo alguém com uma complicação de nervo craniano por diabetes. Alguns pacientes descobrem que são diabéticos por causa disso. Ele chega lá, por exemplo, com a neuropatia do terceiro par craniano, uma neuropatia do nervo oculomotor. Como é que é isso? Bom, tem um olho que o indivíduo mexe bem para lá e para cá. O outro olho ele não consegue mexer. O olho só vai para a lateral, ele não vem para a parte medial.
Então ele começa a ter tonturas, ele começa a ter visão dupla. Dependendo de para onde ele olha, para onde ele foca, ele observa uma visão dupla. E aí a gente vai investigar, tem lá uma neuropatia de nervo oculomotor e a gente acaba, às vezes, achando diabetes do indivíduo. Às vezes ele já chega com a história, dizendo, não, eu sou diabético, então já facilita o diagnóstico, já tem um fator etiológico muito provável ali. Mas às vezes o indivíduo chega e fala, não, eu não sou diabético. Aí você vai fazer o exame e descobre que ele é diabético. Então, a neuropatia de oculomotor é algo bastante frequente, bastante comum no indivíduo com diabetes. Outra neuropatia de nervo craniano que a gente vê com alguma frequência é a paralisia facial. Eu acho que todo mundo conhece alguém que teve paralisia facial. Então, é aquela paralisia facial central, que é aquela que desvia a boca para um lado, o indivíduo para de ter a ruga aqui em cima e ele tem dificuldade de fechar um olho. Do lado acometido, ele não consegue fechar o olho. Então, esse olho fica aberto, a boca desvia para esse lado. Isso é uma paralisia facial periférica que, em alguns casos, pode ser complicação do diabetes. Tá? No caso da paralisia facial periférica, que a gente chama de paralisia facial periférica idiopática de Bell, que é a mais comum, que é aquela que antigamente as pessoas diziam que era por causa de choque térmico. Na verdade, não tem nada a ver com isso. Hoje a gente sabe que é reativação de um vírus, de um tipo de herpes, de um vírus que é daqueles subtipos de herpes. Então ele fica ali latente no gânglio do nervo e um dia ele reativa. Então, geralmente a paralisia facial periférica acontece nos indivíduos que têm a imunidade baixa. Então, ele tem uma doença autoimune, ou ele está passando por um período de estresse intenso, alguma coisa fez com que a imunidade caísse, esse vírus reativou. Então, muitas vezes é a paralisia facial periférica idiopática de Bell, que não tem nada a ver com o diabetes. Mas, em alguns casos, a paralisia facial periférica, ela não é idiopática, ou seja, ela não é sem causa definida, ela tem uma causa definida, que pode ser o diabetes, tá certo? Bom, vamos falar de mais complicações aqui, ó. A miotrofia diabética, essa é terrível, gente. Essa aqui, eu tive uma paciente muito querida, que é ali da região de Faxinal, uma paciente que tinha um diabetes de controle difícil e ela desenvolveu essa miotrofia diabética. Felizmente, é mais difícil da gente ver. É algo mais raro, ou pelo menos menos comum. Essa é caracterizada por uma neuropatia motora proximal, ou seja, o indivíduo começa a ter fraqueza na coxa e ele vai tendo uma dificuldade enorme para caminhar e ele vai perdendo fibra muscular. Então, ali nas proximidades de coxa e quadril, os músculos vão reduzindo de tamanho, a musculatura vai se hipotrofiando e essa hipotrofia ou atrofia faz com que o indivíduo vá perdendo força da parte proximal. Então, o indivíduo não consegue, por exemplo, subir uma escada. Isso, olha só, quantas coisas ruins o diabetes pode trazer. Eu me lembro dessa paciente, porque eu tinha um carinho muito grande, hoje eu continuo cuidando das filhas dela, por exemplo, mas ela não conseguia um controle adequado da glicemia. Então, nós internávamos ela quase que mensalmente para fazer um remédio endovenoso, para aliviar aquela fraqueza. E, junto com isso, ela tinha uma neuropatia periférica com muita dor. Então, ela sofria demais. E ela tinha uma dificuldade enorme de controlar a glicemia. Infelizmente, porque ela não conseguia seguir nenhum tipo de dieta. Ela continuava exagerando, errando na dieta. Então, o endocrinologista ajustava as doses de insulina, mas ela não conseguia controlar, tá? Então, no final das contas, o segredo é, mesmo que você seja diabético, controle a sua glicemia, faça o possível para controlar. E existem também as neuropatias desautonômicas,
como complicação do diabetes. Essa é muito interessante e bastante comum também, né? Então, ela pode se manifestar por taquicardia, né? O indivíduo sente palpitações. Ou então ele faz hipotensão ortostática. É aquele paciente que ele está bem deitado, quando ele levanta, ele tem um escurecimento visual, ele se sente mal, e ele já é diabético há algum tempo, é possível que ele esteja fazendo uma desautonomia pelo diabetes, né? A bexiga neurogênica também é uma complicação do diabetes. E como é que é isso? Bom, a inervação da parede da bexiga, ela começa a ser degenerada. Então, o indivíduo começa a ter dificuldade para esvaziar toda a bexiga. Ele tem a vontade de urinar, ele contrai a bexiga até um ponto, elimina um tanto de urina e fica urina residual. Essa urina residual é um problema, porque ela é um meio de cultura para crescimento bacteriano. E com o tempo também, como ele vai perdendo a inervação da parede da bexiga, quando a bexiga enche e começa a se contrair, ele não sente. Então, contrai, o indivíduo urina. Então, isso é uma incontinência urinária. Ele urina sem notar. Ele começa a perder urina sem notar, sem sentir a vontade de urinar. E isso pode evoluir depois para a chamada urgência miccional. Então, às vezes, ele sente a vontade de urinar, mas ele não dá tempo de ele chegar ao banheiro, ele já vai perdendo a urina. Olha só, gente, tudo isso como complicação de um diabetes não controlado. Vocês vejam como a qualidade de vida de uma pessoa pode ser reduzida demais por diabetes não controlado, né? É importante vocês saberem de tudo isso. E também nós temos lá a alteração da inervação pro intestino por causa do diabetes. Então, o indivíduo, com o tempo do diabetes descontrolado, ele começa a ter dificuldade de intestino. Então, ele começa a ter, geralmente, uma redução da motilidade intestinal, ou seja, ele começa a ter uma obstipação intestinal. Ele começa a ter dificuldade de evacuar. E aí vai tendo o mal-estar característico, com acúmulo de gases, acúmulo de fezes, e aí dor abdominal, náuseas. Isso pode ser uma complicação do diabetes também não controlado, tá certo? Bom, eu vou agora falar para vocês especificamente das repercussões cerebrais do diabetes mellitus, porque a gente está falando mais dos nervos periféricos, mas e do cérebro propriamente dito? Então eu vou falar sobre isso. Meu amor, Oi. Mais algum boa noite? Tem boa noite, sim, da Juliane Lobo. Ô, Juliane, querida, abraço. O Jefferson Mara também por aqui. Ô, Jefferson e a Mara, abraço. E é interessante porque conforme você vai dando as instruções e falando sobre as causas, os sintomas, né? As pessoas vão participando, sempre falando, olha, tem alguém da família que tem, né? Isso aconteceu comigo e tal. Então é interessante essa né, interatividade aqui. Deixa eu ver quem mais. Ó, a Daniele Barzon também participando, dizendo que ela tem uma amiga que teve a paralisia, né, foi no neuro, e ele falou que era vírus e que depois voltou ao normal. Sim. Eu acho engraçado porque daí a Juliane Lobo falou assim, eu tive paralisia facial, horrível, só chorava, mas a minha era vírus. Será que uma tá falando da outra? A causa mais comum é essa aí. A causa mais comum é a reatividade, na verdade, é uma reatividade de um vírus da família dos herpes, né? Essa é a causa mais comum, mas em alguns casos pode ser pelo diabetes. Muito bem. Ó, a Damares Cardoso também já... Oi, Damares, abraço. A Daniela está dizendo que não são parentes. Ah, elas não são parentes? Não são. Hoje eu tô errando. Mas vocês são da família live. Da nossa live. Meu amor, isso aí, me ajuda aí, vai. Ai. E é isso, meu amor. Aí nós temos aqui uma pergunta que eu não sei se vai ter um momento para fazer isso. Se quiser, pode perguntar já. Até da Jaqueline Negrete, ela quer saber sobre mitos e verdades, né? Água de berinjela, ora pronobis, ou seja, essas receitas caseiras, né, que a gente tanto ouve por aí. Até que ponto isso resolve? E qual o perigo desses produtos sem acompanhamento?
Jaqueline, é que eu realmente aí foge da área alopática, né? Porque aí a medicina alopática, que é o que a gente pratica, ela é sempre baseada em evidências. Então, quando a gente passa um remédio ou dá uma orientação, é sempre baseado em estudos, duplo cego, randomizados, né? Quando a gente utiliza um medicamento, a gente sabe exatamente o benefício que aquele medicamento produz, mas sabe exatamente também quais são os riscos de toxicidade. Então, na medicina alopática, a gente estuda os medicamentos e as mudanças de hábitos de vida. Essa parte aí de tratamento natural, aí realmente já foge do meu conhecimento, tá? Mais adiante a gente vai falar um pouquinho sobre a prevenção do diabetes. E aí tem coisas que a gente sabe que realmente funciona, como uma dieta adequada, atividade física. Então essa medicação que é mais da linha natural, essa já foge da alopatia, tá? E aí entraria na homeopatia. Ai, desculpa. A Daniele Barzon diz que elas não são primas, mas elas são vizinhas. Ah, que então legal. Eu sabia que tinha uma proximidade. Legal. Muito bom. Pode continuar, meu amor. Bom, então aqui ó, eu vou falar das repercussões cerebrais do diabetes mellitus. E aí tem algumas novidades até para os próprios médicos que têm sido estudados assim recentemente, tá? Bom, uma coisa que não é novidade é que o diabetes, com o passar do tempo, ele faz lesão nas microartérias e nas macroartérias. As microartérias, então, o diabetes ele vai fazendo a tal da microangiopatia. Então, ele vai fazendo lesões de artérias pequenininhas, geralmente embaixo do córtex. E essas lesões, a princípio, não dão sintomas, mas elas são cumulativas. E com o passar do tempo, elas acabam produzindo alterações na cognição, declínio cognitivo, redução de memória, por exemplo. E tem as alterações macrovasculares, né, que aí é acometimento de artérias de grosso calibre. Então, o indivíduo diabético ele pode fazer o quê? Uma obstrução arterial de artéria grande. O diabetes mal controlado, ele acelera o processo de aterogênese, de placa ateromatosa, né? Recentemente, nós tivemos uma parente, uma tia querida da Érica, que faleceu de acidente vascular cerebral isquêmico catastrófico, extremo, e ela era uma paciente diabética com controle difícil. Então, essa é uma complicação bastante comum. A gente vê com muita frequência pacientes que fazem lesões isquêmicas cerebrais como complicação de diabetes mal controlado. Meu amor, antes de você continuar, olha que legal. A Helena Azevedo Dias está participando da live e ela disse assim, ó, que descobriu hoje que está pré-diabética. Que bacana, justo hoje ela entrou na live. A Helena é uma mulher muito querida, uma mulher forte, poderosa. E depois nós vamos falar sobre o que fazer, né? Que a gente vai falar a respeito das coisas que são ruins para o diabético, para o pré-diabético e para quem não tem nada disso. Para quem não é pré-diabético. Os cuidados eles precisam começar muito antes da doença, né? Porque quando a doença começa já fica bem mais difícil de controlar. Bom, recentemente então, a gente, na verdade, já se sabe há algum tempo que os pacientes com diabetes, eles têm uma chance muito maior de desenvolver doença de Alzheimer. Mas agora, recentemente, se descobriu um motivo pelo qual isso acontece. O primeiro motivo é que o diabetes ele aumenta a inflamação no organismo. Então, como nós já falamos em lives anteriores desse ano, a inflamação crônica subclínica ela está relacionada à morte de neurônios. E o diabetes ele é uma doença que inflama o organismo. O excesso de glicose no sangue ele estimula indiretamente a produção de citocinas pró-inflamatórias. Essas citocinas pró-inflamatórias acabam reduzindo a produção de fator neurotrófico derivado do cérebro e isso faz com que você perca a capacidade de fazer regeneração neuronal. Então, o volume cerebral ele vai diminuindo de forma acelerada. Esse é um dos motivos.
E agora também a gente sabe que então os estudos eles começam ali mostrando que quem come açúcar, carboidrato de absorção rápida, alimento de alto índice glicêmico, o açúcar de mesa, tem uma chance maior de desenvolver doença de Alzheimer, ele sendo diabético ou não. E agora se sabe por quê. Né? Quando você come açúcar, você come lá um bolo, que gostoso, né? É uma delícia, só que tá te arrebentando. Então esse açúcar que se eleva no seu sangue faz com que o seu pâncreas produza um monte de insulina. Por que que o seu pâncreas faz isso? As células beta-pancreáticas, elas produzem esse monte de insulina para fazer com que o açúcar seja aproveitado pela sua célula. Acontece que, como você come bastante doce, seu pâncreas produz muita insulina, a sua célula começa a ficar resistente à ação dessa insulina. E aí o que acontece? Você come o doce, a insulina sobe, o açúcar não consegue entrar na célula, produz a inflamação e, além disso, essa insulina elevada ela precisa ser degradada pelo organismo. E aí ela é degradada pela enzima degradante da insulina. Acontece que o aumento dessa enzima degradante da insulina indiretamente aumenta a proteína beta-amiloide do cérebro, que é aquela da doença de Alzheimer. Então, ela estimula a produção da proteína precursora de amiloide, para a proteína beta-amiloide, pela via gama-secretase, por causa do excesso da insulina. Bom, tudo isso é muito complicado, né? Muito técnico, mas é simples entender. Você come açúcar, você mata neurônio. Você come açúcar, você acumula proteína beta-amiloide, que é aquela da doença de Alzheimer. Se você é pré-diabético ou diabético e come açúcar, pior ainda. Mas se você não é pré-diabético, você tem uma glicemia ótima de 90, mesmo assim, comendo açúcar, você vai estar degenerando o seu cérebro. E isso acontece de forma cumulativa. Quando a sua glicemia subir, puxa, é porque o seu pâncreas já faliu, né? É porque você já destruiu um monte de neurônio. Então, hoje a gente sabe por que essa observação já antiga de que o diabético tem uma chance muito maior de desenvolver doença de Alzheimer. É por esse mecanismo. E agora os protocolos, né, como o da Universidade da Califórnia, por exemplo, com o Dr. Dale Bredesen, de prevenção, uma prevenção contra a doença de Alzheimer. Uma das principais atitudes que o indivíduo tem que ter é tirar o açúcar da dieta. Tirar o açúcar da dieta. Ele é ruim para todo mundo. Ah, mas eu queria comer algo doce. Tudo bem, coma fruta. Ah, eu queria outra coisa. Tá, chocolate 70%. Ah, mas eu queria fazer um bolo e queria adoçar. Tudo bem, tem os adoçantes naturais, né? A estévia, xilitol, eritritol. Esses 3 dá para usar. Então, tem os mecanismos para a gente ir se desacostumando do açúcar, porque nós precisamos lembrar que esse açúcar é viciante. Quando você come o doce, o açúcar, a sacarose, o açúcar de mesa, o que acontece? Ela atua no sistema dopaminérgico, você libera um monte de dopamina, aquele doce te deixa bem, te deixa animado, aí vai caindo o nível de dopamina, aí você fala, putz, eu preciso comer doce de novo. Eu estou sentindo a vontade de comer um doce, ou seja, você caiu na armadilha. Você vai lá, come o doce, sobe a dopamina, você se sente bem por um tempo e vai precisar de doce de novo. É um ciclo vicioso terrível e que o tempo todo está promovendo o quê? Inflamação crônica subclínica, destruição neuronal. Ou seja, você come doce, aumenta a sua chance de ter distúrbio de memória, redução da velocidade de raciocínio, disfunção visoespacial, disfunção executiva. Você vai ficando menos inteligente. Isso é muito triste, mas o doce, a sacarose, o açúcar, o alimento de índice glicêmico elevado, ele vai reduzindo a nossa inteligência. Vocês vão ouvir o pessoal de uma mega corporação do doce falando isso? Vocês vão ver lá uma propaganda, não vou citar o nome das empresas, mas que vende lá um chocolate. Vocês acham que eles vão falar, gente, como esse chocolatinho aí,
Só que vocês vão perder neurônio. Aumenta a chance de vocês terem Alzheimer, vocês vão ficando menos inteligentes. Não, ninguém vai fazer isso, né? Porque as megacorporações dominam o mundo e o objetivo é sempre lucro. E para isso necessita do consumo, estímulo ao consumo. Então é importante que vocês saibam disso, que vocês se cuidem e que vocês passem essas informações para as pessoas que vocês amam, né? Meu amor, deixa eu só aproveitar. A Juliane Lobo disse assim, ó, vixe, hoje olho o açúcar com outros olhos. É isso aí. Vejo um doce, já lembro das lives do Dr. Milton puxando a orelha. Sim. Não é fácil, Juliane. Eu e a Érica, a gente às vezes sofre, né? A gente Sim. olha uns docinhos. Ontem a gente foi na feira, por exemplo, aí nós vimos lá um curau à venda, uma pamonha, mas deu uma vontade de comer. O que a gente fez? Compramos o milho, chegamos em casa, a Érica fez o curau, mas adoçou com xilitol, que é um açúcar de índice glicêmico 0. E ficou muito E bom. ficou né, muito amor? gostoso. Então a gente tem que resistir às tentações. Que são né? muitas. Que são muitas. É óbvio, se você come um docinho a cada 4 meses, 3 meses, tudo bem, um pouquinho não vai fazer uma diferença tão significativa. Mas se você come doce toda semana, você está se autodestruindo. E ela mesma fala, a Juliana, né? A Juliane, ó, no começo é tenso, mas depois a gente se acostuma, Sim, a gente né? se Você nota a habitua. diferença, vale a pena. Vale a pena. Isso aí, vale a pena. Bom, uma coisa muito importante é que, como complicação do diabetes por alteração de nervos também, a gente tem a disfunção sexual. Então, eu já fiz diagnóstico, por exemplo, de diabetes em paciente que tinha passado pelo urologista e aí o urologista achou que pudesse ter alguma causa emocional para aquela impotência sexual, mandou para o neurologista. Chegando para mim, a gente investiga e acha o que lá? Um diabetes. Então, o diabetes, com frequência, ele leva à impotência sexual no homem. Na mulher, o diabetes leva a uma redução da lubrificação vaginal. Então, com frequência, as mulheres têm redução de libido, né, que é a redução da vontade sexual, e dor à relação sexual, tá certo? Então, essa parte sexual também é muito alterada pelo diabetes mal controlado, tá certo? Meu amor, tem uma pergunta. Sim, tem pergunta. Pode começar que depois nós Você vamos... quer continuar? Não, pode falar e depois a gente vai para os fatores de risco e prevenção. Então, a Maria Zaletti, ela pergunta se, conseguindo manter o índice glicêmico abaixo de 100 com medicação e cuidando da alimentação, ainda tem o risco de sofrer alguma dessas consequências? Boa pergunta. Você reduz de forma muito intensa a chance de ter complicações. Se você mantiver sua glicemia de jejum abaixo de 100, a hemoglobina glicada abaixo de 6,4%. Tá? Então, glicemia abaixo de 100 é o mais fácil da gente controlar, né? Você pode ter a fitinha. Então, se você consegue manter aquela glicemia abaixo de 100, isso é ótimo, porque aí a sua chance de ter essas complicações que a gente falou, ela é minimizada ao extremo. Tá? Esse é o objetivo, tratar a glicemia com muito carinho. Mudar tudo que for necessário mudar para que a glicemia não fique acima de 100, principalmente para que ela não fique acima de 125, porque aí a destruição orgânica ela se faz de forma muito, mas muito rápida. Tá? A Jaqueline Negrete está perguntando das kombuchas, né, que a gente faz, com que tipo de açúcar, né? Nesse caso é bom responder que é com açúcar cristal normal, porque é desse açúcar que a kombucha se alimenta. Ela metaboliza aquele açúcar para poder, né, fazer ali a fermentação. Exatamente. E essa é a grande vantagem, né? Porque ela fica com os malefícios do açúcar e pra gente então, isso é importante. Então, kombucha, a gente utiliza o açúcar, mas esse açúcar, ele vai ser usado pelas bactérias e não por nós. Então, ela usa as bactérias
e ela faz a fermentação com esse açúcar. O açúcar é importante para que se faça a fermentação. É necessário. E na verdade eu só coloco o açúcar também na fermentação 1, né? A fermentação 2, que é a parte da saborização, daí não há necessidade, porque como a gente faz com fruta, ali próprio açúcar da tem fruta. A frutose. Isso, Perfeito. já é o suficiente. Boa pergunta, Jaque. Legal, doce. legal. É isso. Bom, então tá, vamos lá. Ó, os fatores de risco para desenvolver diabetes. Então, a gente já falou aqui das complicações neurológicas do diabetes. Pessoal querido da família Live já sabe, isso é ótimo, isso é importante, inclusive para passar para outras pessoas, tá? Agora vamos falar aqui dos fatores de risco e da possibilidade de tratamento, mas lógico que aqui a gente não vai falar de medicamento, tá? Mas quais são os fatores de risco? Primeiro, a história familiar. O diabetes tipo 2, que é esse mais comum, que é esse que a gente conhece várias pessoas que têm, tem um fator genético muito importante. Então, se você tem o pai, você tem a mãe com diabetes, a sua chance de ter a determinação genética para o diabetes é muito grande. O meu pai, por exemplo, é diabético. Então, eu sei que tem uma determinação genética para mim. E determinação genética é destino? Não, gente. Então, isso é outra novidade da medicina, que é uma novidade fantástica. Por quê? A gente sabe que existe a epigenética, que está acima da genética, né? Epi, acima da genética. O que é essa epigenética? É que se você mudar os seus hábitos de vida, você vai fazer com que esses genes do diabetes não sejam ativados. Então, você se cuidando, mesmo tendo a determinação genética, esses genes não serão ativados e você não vai desenvolver o diabetes. Ou então vai demorar muito mais para você começar a ter o diabetes. Tá certo? Então, a genética no diabetes tipo 2 é muito importante para as pessoas que não se cuidam. Né? Os sedentários que comem errado, estressados que não tentam controlar o estresse e tal. Então, no meu caso, se eu não me cuidasse, provavelmente eu já teria diabetes, porque o meu pai começou a ter na minha idade. Né? Meu pai, na época, não sabia quais eram os cuidados. Hoje ele se cuida direitinho, está tendo um controle glicêmico excelente, está indo bem. Mas se eu não soubesse dessas coisas, se eu não me cuidasse, certamente eu já seria um diabético. E eu não sou. Eu estou com uma saúde muito boa, minha glicemia está ótima, minha vida está ótima, minha saúde está ótima. Por quê? Porque eu me cuido. Então, mesmo que você tenha determinação genética, você pode mudar isso. Você pode atuar na epigenética. Isso vale para a doença de Alzheimer, né? Algumas pessoas que estão assistindo aí estão no meu protocolo de proteção cognitiva. Então, pacientes que têm, por exemplo, a mãe com Alzheimer ou o pai com Alzheimer, aí a gente fez o teste genético e essa pessoa tem uma determinação genética para desenvolver doença de Alzheimer. Né? Dependendo ali, a gente calcula se for heterozigose para o alelo E4, tem lá 40%, 50% de chance. Se tiver homozigose para o gene da polipoproteína E4, tem 90% de chance de desenvolver doença de Alzheimer. Quer dizer que essas pessoas vão ter Alzheimer? Não. Essas pessoas podem mudar a expressão desses genes. Então, essa pessoa, né, tem uma muito querida aí que está acompanhando, que está indo extremamente bem. Né? Então, essa pessoa faz atividade física, aprendeu a reduzir o estresse através da meditação, mudou completamente a dieta, tem um sono ótimo. Bom, essa pessoa certamente está impedindo a expressão genética que levaria à doença de Alzheimer. Tá? Isso vale para o diabetes. Então, determinação genética não é destino. A gente pode mudar. Isso é uma novidade da medicina. Isso se sabe de poucos anos para cá. Bom, isso é um fator de risco. História familiar, a genética, isso é pesado, né? Bom, outro fator de risco é o sobrepeso ou obesidade. Então, você faz seu cálculo de índice de massa corporal, ou você mede sua circunferência abdominal, né? Para os homens ali acima de 110, para as mulheres acima de 95, hoje está mudando um pouquinho, já está se exigindo menos diâmetro aí, como controle. Mas se você tem uma barriguinha,
puxa, isso é um baita fator de risco para você desenvolver diabetes. Por quê? Porque essa barriguinha, ela está cheia de adipócitos, que são células de gordura que produzem citocinas inflamatórias que têm o potencial de aumentar a sua glicemia. Então, perder peso é extremamente importante, porque o sobrepeso está associado ao diabetes. Inatividade física. Bom, o sedentário ele tem uma chance muito maior de ter um monte de doença, inclusive o diabetes. As mulheres que tiveram diabetes gestacional, elas têm que tomar muito cuidado. Tá? Geralmente, essas mulheres têm uma predisposição muito maior de, no futuro, desenvolverem o diabetes tipo 2. Tá? Os pacientes hipertensos e com distúrbio de colesterol, com frequência também, acabam desenvolvendo uma alteração de glicemia, acaba desenvolvendo pré-diabetes ou diabetes. Agora nós vamos falar um pouquinho da prevenção, ou uma forma de atrasar o aparecimento do diabetes. Antes disso, meu amor, mais alguma coisa aí? Sim. Tem uma pergunta interessante aqui. A Marta Rufino, ela quer saber se você já falou alguma coisa sobre o curso que você participou semana passada. Lembra que ela queria o link? Depois você pode comentar um pouquinho, né, meu amor? Sim. Mas deu tudo certo. Foi muito bom, muito legal. Obrigado por perguntar. Mas são conceitos novos, né, que a gente discute com médicos do Brasil e do mundo todo hoje. E a medicina ela tem mudado muito, tem mudado bastante, e sempre nesse sentido de prevenção. Mas tudo que eu vou aprendendo e vou colocando em prática, a gente vai colocando nas lives também, né? É isso aí, ó, o Neto está participando. O Neto, nosso grande amigo, querido. Grande abraço para ele e para a Ângela. Que legal. Bom, então, agora para terminar eu vou falar um pouquinho da prevenção. Antes eu vou repetir, não sei se todos já ouviram, mas eu consegui então, com a editora, exemplares, em torno de 100 exemplares do livro A Chave para o Conhecimento Emocional, pelo preço de custo, R$10, é o que eu pago na editora, ela passa para mim, e eu vou vender pelos R$10 para as pessoas da live, tá certo? Então, quem quiser entrar em contato por aquele telefone que eu deixei lá no início, que está, né, na descrição da live, que é um WhatsApp, 4330 4277. Então lá, 3055-4277, falar com a Andréia, né? Então por R$10. Aí avisa que quer, eu faço a dedicatória. Se for de fora de Arapongas, a gente envia pelo correio, a gente só vê o custo do correio, que deve ser baixo, e cobra isso da pessoa também, tá? Por enquanto eu só consegui para esse, vamos ver para a semana que vem se eu consigo para a visão geral de um médico também por um preço bem baixinho, um preço simbólico. Livro interessante para vocês conhecerem o mecanismo das emoções, tanto do ponto de vista anatômico como fisiológico. Conhecendo isso, você consegue administrar melhor as suas emoções, tá certo? Esse é o livro, Editores Cortese, mas aí, ao invés de pagar R$40 pela internet ou nas livrarias, eu consegui por 10 só para as pessoas da live, e um número limitado aí, talvez 100, tá? Uns 100 exemplares. Bom, então para a gente concluir, vamos falar então de como se cuidar, como fazer uma prevenção. Bom, eu sou pré-diabético, tem que seguir isso que eu vou falar. Eu sou diabético, tem que seguir isso que eu vou falar, juntamente com o tratamento medicamentoso. Eu não tenho diabetes, minha glicemia é boa, tem que seguir isso que eu vou falar, porque isso vai melhorar a sua qualidade de vida e vai impedir que você tenha doenças, não só o diabetes, tá? Mas outras doenças também. Então, primeiro, vamos lá, atividade física, né? Sempre a atividade física. Por que atividade física? Bom, a atividade física, comprovadamente, ela melhora o tratamento, a eficácia do tratamento do diabetes, independente de você ser pré-diabético ou de você já ser diabético. A atividade física, ela vai ajudar, ela vai auxiliar no controle da glicemia. Não sou pré-diabético nem diabético. Ótimo, atividade física. Por quê? A atividade física, ela faz com que a sua célula diminua a resistência à insulina.
Então, quando você come um carboidrato, o seu pâncreas não vai precisar produzir aquele monte de insulina para a sua célula aproveitar a glicose, aproveitar o açúcar. Então, você evita aquele mecanismo que eu falei, de aumento intenso de insulina e todo aquele processo que vai culminar com destruição dos seus neurônios, tá? Então, atividade física, como nós já conversamos, para a gente dizer que ela realmente funciona, tem que ser exercício físico moderado, de pelo menos 150 minutos por semana. Pode ser uma caminhada, né? Uma caminhada num ritmo bom, mas cada um acaba tendo seu próprio ritmo e, à medida que vai praticando essa atividade física, o condicionamento físico vai melhorando e a pessoa vai evoluindo, né? Vai aumentando o ritmo, vai diminuindo o tempo para fazer a mesma distância, porque o organismo vai melhorando. E isso é ótimo para prevenir o diabetes, isso é ótimo como tratamento coadjuvante do diabetes. Então, a atividade física é fundamental. A dieta. Bom, a dieta é muito simples, você tem que reduzir tudo que tem índice glicêmico elevado, né? Um índice glicêmico maior que 50. Bom, quais são os vilões principais? O açúcar de mesa. O açúcar de mesa ele tem um índice glicêmico intenso e ele vai fazer mal pro diabético, vai fazer mal pro pré-diabético e ele faz mal para quem não tem diabetes. Então, esse açúcar ele tem que ser retirado, né? E ficar esperto, ficar de olho nesse negócio de índice glicêmico. A gente pode ler, hoje a gente vai no Google, coloca lá índice glicêmico dos alimentos, a gente vê, tem muitas listas. E aí o que acontece? Você vai tentar usar aqueles que têm um índice glicêmico abaixo de 50, tá certo? Entra aí algumas coisas como, por exemplo, massas, né? Como o arroz branco. O arroz branco, por exemplo, ele tem um índice glicêmico alto. Então, uma coisa muito interessante que a gente tem que fazer é trocar o arroz branco pelo arroz integral. O arroz branco ele tem um índice glicêmico alto, faz subir o nível de glicose e de insulina. Quando você usa o arroz integral, é totalmente diferente, porque naquela casquinha, primeiro, vai retardar a absorção da glicose, do amido ali do arroz. E depois que aquela casquinha ela é muito rica em vitaminas, principalmente vitaminas do complexo B. Então, trocar o arroz branco pelo arroz integral é muito interessante. E evitar as farinhas brancas, né? Que todas têm um índice glicêmico elevado, né? A gente fala muito aqui do trigo, porque o trigo, além de ter o glúten, ele tem a amilopectina A, que é um tipo de carboidrato de absorção muito rápida. É um carboidrato de índice glicêmico muito alto. Então, dieta basicamente é isso, né? E comer aquelas coisas que retardam a absorção da glicose. O quê? Verduras. As verduras frescas, né? Os legumes. As hortaliças, elas são fundamentais. As frutas, para quem não é diabético, ou até para quem é só pré-diabético, não tem uma restrição. Para o diabético, aí já tem que escolher a fruta, né? Aí tem que ser as frutas de índice glicêmico um pouco mais baixo. E aí o endocrinologista que cuida vai orientar. Então, por exemplo, um diabético que está com controle difícil, comer banana madura, ou chupar uma melancia docinha ou uma uva docinha, isso não é legal. Para o pré-diabético, isso já não faz diferença, dá para ingerir sim. E para o indivíduo que não é nem pré-diabético, as frutas estão liberadas. Então, a dieta tem que ser baseada em verduras, legumes e frutas. Gorduras boas que tem nas amêndoas, que tem no azeite de oliva extra virgem, que é fantástico, que faz uma limpeza no organismo, né? O extrato, o azeite de oliva extra virgem, ele ajuda no equilíbrio da flora bacteriana, da microbiota. Então isso é fundamental, tá certo? Então dieta é fundamental. Peso, tem que reduzir peso. A gente precisa ter um peso adequado, a gente tem que lutar para perder aquela barriguinha. Ah, mas eu faço atividade física, eu me cuido na dieta,
Tudo que eu faço é tomar uma cervejinha. Bingo! Essa cervejinha já é suficiente para fazer você ganhar volume abdominal, não é? Porque o centeio, a cevada, tem o glúten, que ajuda a gente a reter, a gente aumenta a barriga. E, além disso, a cerveja é hipercalórica. Então, cerveja não é legal, né? Principalmente em alta quantidade. Então, é importante que o indivíduo faça a dieta, pratique atividade física e tire a cerveja. Bebida alcoólica, bom, eventualmente um vinho. O vinho em pequenas quantidades ele é muito interessante, porque tem o resveratrol, tem os flavonoides, que são substâncias antioxidantes e que ajudam na nossa saúde. Tá certo? Então, perder peso é fundamental. Isso a gente vai conseguir com atividade física e a gente vai conseguir com uma dieta adequada. E o outro mecanismo importante para prevenir, para controlar o diabetes é reduzir o estresse. Por quê? O estresse faz com que a nossa suprarrenal produza muito cortisol. Esse cortisol, ele acaba, além de aumentar a inflamação crônica subclínica, esse cortisol também ajuda a aumentar a glicemia, porque a célula fica mais resistente à insulina. Então, um indivíduo muito estressado, ele tem uma chance maior de ter diabetes. Se ele for diabético, ele tem uma chance muito maior de ter um descontrole total do diabetes. Se ele for pré-diabético e estressado, ele tem uma chance muito grande de converter esse pré-diabetes em diabetes. Então, reduzir estresse, né? A gente já fez lives inteiras sobre isso. Reduzir estresse é praticar atividade física, é ter mais contato com a natureza, é ser um estudioso no sentido de achar métodos de relaxamento, como meditação, por exemplo, é encarar a vida de uma outra forma, encarar os problemas de uma forma desafiadora, desenvolver a capacidade de valorizar as coisas boas que acontecem ao longo da vida. Né? Ao longo de um dia acontecem tantas coisas boas e às vezes a gente não valoriza, a gente só valoriza aquela ruim que aconteceu. Então, o estressado que não sabe administrar isso, não sabe administrar o seu estresse, ele vai produzir mais cortisol, consequentemente ele vai, então, ter um aumento da glicemia por isso. Tá? Então, prevenção é atividade física, dieta adequada, perda de peso e redução do estresse, tá certo? É claro que existem medicamentos muito eficientes, né? Por caso da Helena, por exemplo, que é pré-diabética, tem medicamentos hoje em dia fantásticos que reduzem a glicemia e já reduzem também o peso, mas só o remédio não vai ser suficiente. Tem que melhorar a dieta, tem que praticar atividade física e tem que aprender a administrar os fatores estressantes da vida. Tá certo? É isso, meu amor. Hoje, olha, quase conseguimos em 1 hora. Pois só 10 minutos. Pode perguntar. Pra gente finalizar, mas antes, tranquilo. Quando você estava falando aí da atividade física, né, como um fator preventivo, a Simone Zanata, que é ciclista, Simone, parabenizou querida. a gente, disse, vi que vocês pedalaram no sábado, né? Sim, mesmo no frio. Pois é. Deixa eu só interromper. Ó, gente, vocês notaram que a minha canequinha, vocês viram que a do São Paulo sumiu? São Paulo campeão paulista, eu já mostrei a canequinha. São Paulo agora só tá perdendo, né? Então, eu resgatei a minha canequinha antiga. Isso é administrar estresse, porque se eu for um torcedor fanático, eu vou ficar estressado com isso. Que me importa o São Paulo? Quando ele ganha, eu tiro um sarrinho. Quando ele perde, eu até esqueço que ele existe. Essa é uma forma de administrar estresse. Eu tenho alguns amigos que são tão fanáticos que quando o time deles perde, eles ficam a semana toda chateados, irritados e tal. É uma grande besteira, é quase que uma irracionalidade. Então, quando o São Paulo ganha, vocês vão ver a canequinha do São Paulo aqui. Quando ele perde, eu nem ligo pro futebol, nem assistir. Vou nem assistir o jogo. A minha canequinha, que é a do São Paulo. Que importa que ele tá perdendo? Administrar estresse é assim. É isso aí, o pessoal tá dizendo. Tá certo. Ó, vamos para as perguntas? Pode, meu. A Marta Rufino quer saber se uma pessoa diabética pode engravidar. Boa pergunta. Boa pergunta. Bom,
Poder pode, né? Mas primeiro o ideal é que seja uma gravidez planejada. Então, vai ter que controlar essa glicemia primeiro. No caso da diabética, ela não vai poder utilizar, né, a diabética gestante, ela não vai poder utilizar os remédios que a gente tem, o arsenal que a gente tem, ela só vai poder utilizar a insulina. Então, é diabética, primeiro, antes de engravidar, tenta manter a glicemia boa por um tempo, e quando entrar na gestação, vai continuar em tratamento, mas aí exclusivamente com a insulina. Eu já vi muitas grávidas que já vêm com diabetes engravidarem, mas engravidaram de forma programada, tiveram uma gestação tranquila, né? Porque quando tem o diabetes gestacional, ou quando já é uma diabética prévia que não controla o diabetes durante a gestação, aumenta muito a chance de retardo de crescimento intraútero. Então, o que acontece é que essas crianças, elas podem ter um atraso no desenvolvimento. O contrário, às vezes, acontece. Não sei, você já deve ter falado dos bebês gigantes, né? Às vezes, a mãe com diabetes, glicemia elevada, essa glicemia faz um efeito anabólico no feto e ele cresce. Então, são aqueles fetos que nascem, às vezes, com mais de 4 quilos, 4,5 quilos. Mas o fato é que tem que controlar a glicemia. Se é diabética e quer ser mãe, por um bom tempo, alguns meses, é claro que tem que ter um obstetra, um ginecologista obstetra bom, acompanhando, geralmente junto com o endocrinologista. Então vai botar essa glicemia num nível bom e aí engravida. O momento da concepção, né, o espermatozoide no óvulo para criar o ovo e a partir dali a multiplicação para formar um embrião, esse momento da fecundação é muito importante que a mãe esteja em normoglicemia. Quando, nesse momento, está com uma glicemia muito elevada, aumenta bastante a chance de problemas no parto e também aumenta muito a chance de problemas para esse embrião. E ela pergunta, então tem que ter acompanhamento médico? Você acabou de responder. Isso. Sim. Deixa eu ver o que mais. Você falando da questão do estresse, das canecas, rendeu aqui, ó. O André Barros está dizendo que desse jeito, então você vai ter vida longa. O André tá lá no Japão, sabia? André legal, querido, né? grande amigo. Abraço, André. Que legal. E a Jaqueline está aproveitando, né, para fazer uma propaganda também referente às canecas, que agora o projeto Amigos do Bicho estão com canecas lindas. Legal, Jaqueline. Parabéns pelo projeto, eu vi as Jaqueline canecas é formidável, na internet. Né? Jaqueline é uma defensora dos animais de verdade, né? Pessoa maravilhosa. Parabéns, seu projeto é muito legal mesmo. E dá pra gente divulgar isso aqui, porque tem um Instagram, né? Sim, projeto lá, sim. o Amigos do Bicho. É bem bacana sim, legal. mesmo o cuidado da equipe, eu vou comprar uma caneca sua pra gente usar aqui, tá bom? É isso aí. Um abraço, Jaque. Legal. Compra pra mim também. Eu compro pra você, meu amor. Nós vamos comprar 2 canecas então, Então Jaque. tá bom. A Daniele Barzon tá rindo aqui. Viva São Paulo! E o pessoal, e rende, hein? Nós tricolores não nos estressamos. Aqui é o Neto falando, ó. Neto, querido. Meu amor, chegou a hora do futebol, o pessoal se diverte. Mas vamos a outra pergunta, e essa pergunta é da Lô. Oi, minha irmãzinha querida. Isso. Ela pergunta se resistência insulínica é considerado pré-diabetes. A resistência à insulina não necessariamente é pré-diabetes. A resistência à insulina a gente descobre de outra forma, né? Aí faz o teste oral de tolerância à glicose, você toma aquela aguinha doce, depois você vai colher o sangue de forma seriada, e aí você vai ver se, às vezes, a glicemia nem atinge nível de falar que você é pré-diabética, entre 100 a 125, mas vai haver um aumento de glicemia em algum momento, ali daquela coleta seriada, mostrando que a sua célula tem um aumento de resistência à insulina. Tá? Então, esse aumento de resistência à insulina já é um indício de que você precisa mudar muito a sua dieta e praticar atividade física, porque a sua célula não está aceitando bem a ação da sua insulina. Tá certo?
Então, aumento da resistência à insulina não necessariamente é pré-diabetes ou diabetes. Isso pode acontecer antes do aparecimento até do pré-diabetes. E já é um indício de que precisa se cuidar. Muito bem, olha, muita gente aqui elogiando, né, a live. A Helena mesmo, que disse que por coincidência hoje é a primeira vez que ela assiste a live, legal, já Helena. está falando de um assunto que né, é do interesse Helena é dela. uma mulher admirável, conheço a Helena há muitos anos. Que legal. Bacana, né? Bem bacana mesmo, ela tá te agradecendo aqui, muita gente mesmo agradecendo pela live, pelos assuntos aqui discutidos. Tem mais uma última pergunta Pode aqui, perguntar. meu amor, da Patrícia. Quando se fala, né, em alimentação, vamos lá para a tapioca, né, que seria o substituto do pão. Sim. E ela quer saber, tem o índice glicêmico alto? Tem. Infelizmente. Infelizmente tem. A grande vantagem da tapioca é que não tem o glúten. Tá? Então é muito importante a gente diferenciar essas coisas, né? Então, a tapioca, ela é um bom alimento, mas não pode ser em grandes quantidades. Não é porque não tem glúten que a gente pode comer um monte. Porque às vezes não tem glúten, mas tem um índice glicêmico elevado. Então é um alimento saudável, mas em pequena quantidade. Isso vale, por exemplo, para a batata doce. A batata doce é excelente e ela tem um índice glicêmico relativamente baixo. Mas se você comer em excesso, né, acaba fazendo você ingerir mais caloria do que você necessita. E aí o fígado transforma esse excesso de caloria, de carboidrato, em gordura. Então, além de ter que escolher os alimentos certos, a gente tem que tomar muito cuidado com a quantidade. É muito importante aquela regrinha básica. Quando você estiver comendo, você tem que parar um pouquinho antes de se sentir totalmente satisfeito. Essa é uma forma muito interessante. Isso é o ideal, e não você comer até se satisfazer e ainda comer um pouquinho a mais. Esse pouquinho a mais, certamente vai ser transformado em colesterol ruim, em excesso de peso. Então, o ideal é a gente comer lá um tanto, quando você sente que está quase satisfeito, então você para. É uma regra boa essa. Muito bem. Meu amor, olha, o pessoal aqui agradecendo mais uma vez, né? Pela live, a Rosânia Moreira, deixa eu ver aqui quem mais, a Jaqueline Negrete está agradecendo também. Jaqueline, obrigado por termos falado aí no Instagram, né? Legal. Ela até colocou aqui, Sim. né, amigos, underline, do bicho, tudo junto. A Jaqueline é uma daquelas pessoas raras, né? Nessa a gente pode confiar e pode saber que ela ajuda os animais de forma totalmente desinteressada. É por amor à causa. É uma pessoa realmente admirável. O Gerson Rodrigues também. Meu amigo Gerson. Sucesso sempre, doutor, né? Dando o boa noite. A Creuza Peracini mandou um recado. Guarda o livro pra mim. Ótima live, como sempre. Legal, obrigado. Ai, já tem gente dizendo, olha, eu tenho consulta, né? Não sei quando. Guarda um livro aí. Tá legal, a gente guarda. A Ângela Vicentim, ela chegou um pouquinho atrasada e disse, que pena, só consegui agora, boa noite. Mas boa noite, a gente sempre lembra, né? Sim. Que as lives, elas ficam arquivadas no nosso perfil, no Facebook. E também no YouTube. vai lá pro YouTube, né? Do canal E aí inscrevam-se no nosso canal. Isso, Dr. Milton C.R. Medeiros. Isso aí. Deixa eu ver quem mais aqui, meu amor. Pessoal entrando aqui agora, dando boa noite, já em clima de finalização de live, né? O Márcio Linares também. Meu amigo Márcio, grande abraço. A Sara Fedrigo disse, bora comer ovo, é bom, hein? O ovinho cozido é bom, né? Maravilha, muito bom, legal. Muito legal. Gente. Teve um outro aqui que falou da sardinha fresca com azeite. Nossa, isso é extremamente saudável, bom, né? Totalmente adora, rico em ômega 3, né? Gordura insaturada que só faz bem. Sardinha com azeite de oliva. Pronto, maravilha, né? Perfeito. Eu acho que é isso, gente. Foi o Jefferson Mara, né? O Jefferson, legal. É o Jefferson e a Mara. É um casal maravilhoso também. Legal. Bom, o Gerson é o Gerson Rodrigues. O Gerson é o pai do Mateus, do Mateuzinho. Ah, é?
É que tem dois amigos Gerson do futebol. Tem o Jefferson, que tá Não, aqui, são, e assim, agora o Gerson. O Gerson, Isso. ele é pai do Mateuzinho e do Igor. O Mateuzinho é aquele craque titular do Flamengo, lateral direito. É, ele mesmo. O lateral direito do Flamengo, um dos melhores laterais do Brasil, com 21 anos, né, Gerson? Jogou com o Miltinho no Londrina bastante tempo. Aí depois ele foi para a seleção brasileira de base e hoje é uma fera do Flamengo, um jogador fantástico. O pessoal fica falando de Gabigol, Arrascaeta, né, Pedro, mas o grande jogador do Flamengo hoje é o Mateuzinho, lateral direito, que eu duvido muito que fique no Brasil por muito tempo. Ele tem 20 anos, o Gerson está colocando. Menino de ouro, conheci bem o Mateuzinho, um menininho que merece vencer, porque é de uma família muito bem estruturada. O Gerson é um pai maravilhoso, né, pai de 3 meninos, então ele e a esposa são pessoas especiais que criaram uma família de uma forma fantástica. E o Mateuzinho todo mundo vai conhecer, quem não conhece, né? Quem é do futebol já conhece. O Mateuzinho logo está na seleção brasileira. Exatamente. Quando legal, o Mateuzinho joga, né, meu amor? Quando tem jogo do Flamengo, a gente até esquece, A né? gente esquece que é São Paulino. A Érica sabe disso. Foi o único jogo que eu torci contra o São Paulo. Eu tava torcendo pro Mateuzinho. O Mateuzinho, né? Que legal, que legal. Muito bom, gente. Então, olha, quero agradecer a presença de todos, mandar um abraço para algumas pessoas que assistem depois, como meu amigo Nilton, meu grande companheiro de futebol, um dos meus melhores amigos. Abraço, Nilton, você é muito querido. O Ratinho, que foi campeão alemão, campeão europeu, jogador do Kaiserslautern, um grande amigo também, um cara maravilhoso, que agora está morando na Áustria. Meu amigo Odeni, de São Paulo, amigo muito querido, que a gente conheceu lá na França e a amizade ficou muito forte. Pessoas maravilhosas. O meu pai querido, né, o responsável por tudo, a Neuza, minha madrasta querida. Então são pessoas maravilhosas que assistem as lives depois, tá certo? Beijão para todo mundo, muito obrigado. E na próxima segunda a gente já vai fazer outra live, porque agora como diminuí um pouquinho minha responsabilidade, porque eu estava envolto em apresentar uns trabalhos científicos e plataformas para médicos. E agora, por um tempo, eu vou estar mais tranquilo. Então, na próxima segunda, a gente vai fazer uma live sobre distúrbio de memória. Eu me esqueço muito das coisas ao longo do dia. Por que você esquece? O que acontece no seu cérebro? Onde é que você está errando? Como fazer para melhorar a sua memória no dia a dia, para melhorar a sua concentração, não é mesmo? Então, nós vamos falar sobre isso na próxima segunda, às 19 horas. Meu amor, suas despedidas. Sim, deixa eu mandar um abraço para Lu Poli e também abraço, pro esposo dela, os que são ciclistas legal, também, né? Legal. A gente fica sempre acompanhando um ou outro. Ela disse que na segunda-feira ela tem aula, mas que ela sempre assiste depois. Então, um grande abraço para todo mundo que tem esse carinho, que não pode assistir ao vivo, mas que assiste depois. Legal, né? gente. É bem legal. A Vilma Martins disse que essa live aí da segunda-feira não pode perder. A Patrícia Santos colocou também. Que legal. A Patrícia Santos, deixa eu ver aqui se foi a Patrícia Santos, acredito que sim, ela disse que ia falar pro filho colocar o Mateuzinho lá no Cartola. No Cartola, isso aí. Mateuzinho é o craque do futebol brasileiro. Muito bom. Valeu, isso aí, gente. Valeu, grande abraço a todos. Muito obrigado mesmo pela companhia, tá? Nessa noite gelada. E quem tiver interesse pelo livro, é só entrar naquele WhatsApp que está ali no começo, que eu coloquei na descrição da live, tá? E já fala com a André e ela já aguarda para vocês, tá bom? Grande abraço. Ótima semana para todos. Ótima semana. Tchau.